Olá, tudo bem? Onde é que limite aparece no ensino médio? Vamos lá. Vamos somar os termos de uma PG, progressão geométrica. A PG, 1 sobre 2 elevado a zero, mais 1 sobre 2 elevado a 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais infinitamente 1 sobre 2 elevado a n, tá? 2 elevado a zero é 1, 1 sobre 1 é 1, mais 2 elevado a 1 é 2, 1 sobre 2 é meio. 2 ao quadrado, 4, 1 quarto. É essa PG aqui, ó. Beleza? Agora, esse aqui é o termo geral. É o termo geral. 2 elevado a zero, 1 sobre 2 elevado a zero, 1 sobre 2 elevado a 1, né? O termo geral. Mas veja o seguinte. O limite de 1 sobre 2 elevado a n, quando eu tenho um número muito grande, um n muito grande, ou seja, quando o n tende para infinito, isso aqui vai ficar como? Infinito não é número, né? É uma ideia de um número muito grande, né? Vai ficar 1 sobre quanto? 2 elevado a infinito vai dar um número infinitamente grande. 1 dividido por um número infinitamente grande é zero. Quer dizer que esse termo aqui, ó, ele tende para zero. Você vê que tende mesmo, né? 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16. O termo geral está convergindo para zero, tá? Então veja bem, por causa disso aqui, a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, a fórmula é A1 sobre vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1, lembra dessa fórmula? Mas veja bem, quando a razão estiver entre menos 1 e mais 1, razão entre menos 1 e mais 1, esse termo geral aqui vai convergir para zero. A razão sendo, no caso aqui, meio, a razão não é meio? A razão aqui é meio, né? A razão sendo um número entre menos 1 e mais 1, esse valor aqui vai tender para zero. Esse valor vai tender para zero. Quer ver? Eu acabei de te mostrar ali, ó. Certo? Isso aqui vai tender para zero. Então a fórmula vai ficar assim, ó. A soma dos termos do APG agora infinita, com razão entre menos 1 e mais 1, vai ficar A1 que multiplica 0 menos 1, substituir Q elevado a n por 0, sobre Q menos 1. Por que eu substituí por 0? Acabei de mostrar lá. Quando a razão está entre menos 1 e mais 1, que é o caso lá, meio, né? Meio elevado a n, um número muito grande de termos, um n muito grande, isso aqui vai tender para zero. Aí vai ficar assim, ó, 0 menos 1 vezes A1 dá menos A1, sobre Q menos 1. Agora, se eu multiplicar o numerador por um negativo, fica A1. Mas aí eu tenho que multiplicar o denominador por um negativo também. Vai ficar o quê? 1 menos Q. Que fórmula é essa? É a fórmula dos termos da PG infinita. Então, é possível somar aqueles termos, infinitos termos, por causa desse limite aqui, ó. Mas com a condição de que a razão seja um número entre menos 1 e mais 1. Se for um número menor que menos 1 ou maior que 1, a soma não vai convergir. Aqui a soma vai convergir para um determinado valor. Vamos somar aqueles termos lá? A1, quem é o A1? É 1.
sobre 1 menos a razão não é meio, 1 menos meio. Então isso vai ficar 1 dividido por quanto? Por meio. Dividir por meio, né, multiplicar por 2, essa soma dá quanto? Dá 2. A soma dos infinitos termos daquela PG dá 2. E realmente dá. Eu fiz aí na maquininha a soma de 3 termos. A soma de 3 termos dá 1,75. A soma de 10 termos. A soma de 10 termos dá 1,998. A soma de 30 termos, 30, dá 1,9999, um monte de 9, depois um 8, ó. Então você vê que a soma está o quê? Convergindo para 2, beleza? Então veja lá, se você tem uma PG, você quer somar infinitos termos dessa PG. Se a razão da PG estiver entre menos 1 e mais 1, você pode jogar direto nessa fórmula aqui. Essa fórmula veio de onde? Ela veio da outra fórmula da soma dos termos da PG finita. Entendeu? Mas quando a razão está entre menos 1 e mais 1, essa razão elevada a um número muito grande vai tender para quanto? Vai tender para 0. Aí você pode substituir por 0 e fazer essas continhas aí. Então, lá no ensino médio, o limite foi usado aí para te mostrar como é que dessa fórmula você passa para essa, viu? Mas atenção, só nessa condição aqui, viu? Você só pode somar os infinitos termos do APG se a razão tiver entre menos 1 e mais 1. Fora isso, não tem como, tá? Esse termo geral converge para 0, não é? E a soma vai convergir para determinado valor, certo? Você vai ter o quê? Você vai ter uma série convergente. Essa série aqui é convergente. Ela converge para quanto? Ela converge para 2. Beleza? Espero que tenha entendido, não é? É isto. Um abraço do Itamar e obrigado.